Olá! Ora, cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um grande autor da literatura mundial. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de António Torrado, que foi um escritor, pedagogo, jornalista, editor e também produtor e argumentista para televisão português, nascido em 1939 e falecido em 2021. António Torrado nasceu em Lisboa a 21 de novembro de 1939. Os seus pais eram pequenos comerciantes na capital, mas com raízes em Vizela, no Minho, de onde a sua família era originária. Com a ideia de ajudar o pai, inicialmente, escolheu estudar ciências económicas, mas acabou por se licenciar em filosofia pela Universidade de Coimbra. Começou a publicar contos para a infância aos 18 anos. António Torrado exerceu uma atividade profissional bastante diversificada. Para além de escritor, foi também consecutiva ou simultaneamente jornalista, professor, pedagogo, editor, produtor e argumentista para televisão. Foi professor do ensino secundário, profissão de que foi afastado em 1966 por motivos políticos. Partidário da pedagogia do imaginário, foi fundador de uma escola infantil e básica, pioneira em Portugal do movimento da escola moderna, o chamado Freinet. Foi professor de literatura infantil na Escola de Educadores de Infância de Lisboa, no ano letivo de 1973-74. Em 1974 ingressou na RTP como chefe do Departamento de Programas Infantis, onde foi produtor de programas para crianças, entre os quais a famosa Rua Sésamo. Monitorizou cursos de formação de professores em Portugal, na Guiné-Bissau, em 1976-77, em Angola e em Cabo Verde, nos anos de 1977 a 1980. Trabalhou em parceria com o cantor brasileiro Luan Santana em diversos livros e programas de televisão. A propósito disso, ele vem cá, agora no verão, fazer um certo espetáculos ali no Mel Arena, no mês de agosto. Portanto, quem gostar de ouvir, olha, é comprar bilhete e aparecer por lá. António Torrado foi coordenador do curso anual de expressão poética e narrativa no Centro de Arte Infantil da Fundação Calouste Gulbenkian. Mas a vertente mais marcada da sua atividade nos últimos anos de vida foi, sem dúvida, o teatro. Foi professor responsável pela disciplina de escrita dramatúrgica da Escola Superior de Teatro e Cinema e dramaturgo residente na Companhia de Teatro A Comuna, em Lisboa. António Torrado é consensualmente considerado um dos autores mais importantes da área da literatura infantil, tendo obtido em 1988 o Grande Prémio Calouste Gulbenkian de Literatura para Crianças. Muitos outros prémios, destacam-se o Veado Florido, de 1972, e As Estrelas, quando os Três Reis eram príncipes, de 1996, constam da Honor List, de 1974 e de 1998, respectivamente, do IBBY, o International Board of Books for Young People. Como se faz cor de laranja, esse obteve o prémio Calouste Gulbenkian de Literatura para Crianças, na parte de texto, de 1980. O Adorável Homem das Neves recebeu o prémio de Teatro Infantil da Secretaria de Estado da Cultura em 1984. Em 1995, o Mercador de Coisa Nenhuma, que é de 1983, foi incluído no The White Ravens da International Children's Library, em Múnich.
Também, pelo IBBY, foi nomeado para o Hans Christian Andersen Award em 2000. Como jornalista, tem colaboração dispersa em jornais, como o Diário Popular e a Capital, e revistas como O Professor, Vida Mundial, África e Vértice, entre outras. Dirigiu o suplemento infantil Moinho de Vento, do jornal A Capital, entre 1968 e 1972. Como poeta, está representado em diversas antologias. António Torrado foi sócio fundador da Associação Portuguesa de Escritores, do Instituto de Apoio à Criança e da Sociedade Portuguesa de Autores. António Torrado morreu em Lisboa no dia 11 de junho de 2021, aos 81 anos, vítima de uma doença neurodegenerativa. Ora, falando agora então mais em pormenor da sua obra, António Torrado foi poeta, ficcionista, dramaturgo e autor de obras de pedagogia e de investigação sobre crianças pequenas. Foi um contador de histórias por excelência, estando muito dos seus livros e contos traduzidos em várias línguas. António Torrado reconhecia a importância fundamental da literatura infantil enquanto veículo de mensagens, elegendo como valores a promover a liberdade de expressão e o respeito pela diferença. Utilizava com frequência o humor em algumas das suas histórias. Por outro lado, em alguns textos de caráter alegórico, o de ambiente oriental, é o registro poético que predomina. De resto, os valores poéticos assumiram para o autor uma posição central em qualquer projeto educativo. Trabalhou também em novelas e romances para a infância e a juventude. A sua extensa e multifacetada obra, com mais de 120 títulos, abrange textos de inspiração popular e outros de um imaginário pessoal, histórias curtas ou complicados enredos, teatro, alguma poesia, mas sobretudo contos. António Torrado revela-se exímio na arte de conservar audível, entre as páginas do livro, a frescura da voz. Quer narre um conto inspirado no cotidiano, que um elemento invulgar desassossega, como por exemplo em A Escada de Caracol e outras histórias da minha rua, que foi publicada em 1977. Quer reconta uma história do património oral, como na importante coleção Histórias Tradicionais Portuguesas Contadas de Novo, por António Torrado. Foi recomendada em 1985 pelo júri do Prémio Calouste Gulbenkian. Esta coleção é um conjunto de 16 livros com várias histórias, cada um deles. Conceitos e valores subjazem a todos os contos de António Torrado, já que o autor admite que a história para crianças nunca é, como mensagem, inocente. Citem-se, entre outros temas, a liberdade de expressão, como por exemplo em O Pajem Não Se Cala, de 1981, a valorização dos mais fracos, como por exemplo em O Corvo das Asas Cortadas, o desportivismo, por exemplo em O Elefante Não Entra na Jogada, que é de 1985. Trocadilhos e aliterações, a introdução no cotidiano de um elemento escapado do mundo ao contrário, tudo lhe serve para fazer sorrir o leitor. Por exemplo, em O Jardim Zoológico em Casa, que é de 1975, ou Os Meus Amigos, de 1983.
mais do que pela escrita ou reescrita de rimas do património oral, que procurou divulgar junto aos mais novos, com a coleção Caracol, por exemplo, o de poemas como Devagar ou A Correr. A semente da poesia floresce em textos alegóricos. Por exemplo, aí, O Veado Florido, de 1972, O Mercador de Coisa Nenhuma, de 1969, ou nos contos de ambiente oriental. Uma outra constante foi a parceria literária do António Torrado com Maria Alberta Meneres, com a qual assinou um apreciável número de livros de teatro, como, por exemplo, Hoje Há Palhaços, de 1977, contos, como, por exemplo, Uma História aos Quadradinhos, de 1989, poesia, por exemplo, O Livro das Sete Cores, que é de 1983, prosa poética, como, por exemplo, Histórias em Ponto de Contar, de 1984. Além dos já indicados atrás, destacam-se na sua obra infanto-juvenil, entre muitos outros, O Elefante Não Entra na Jogada, que é de 1986, o André Topa Tudo no País dos Gigantes, de 1990, que teve depois mais duas continuações. Vamos Contar um Segredo, que é de 1993. Teatro às Três Pancadas, de 1996. Os 12 de Inglaterra, seguido de O Guarda-Vento, que saiu em 2000. Como Quem Diz, que é de 2005. Salta para o Saco, de 2006. E Era Uma Vez Quatro, de 2007. Segundo o crítico e investigador José António Gomes, Torrado impôs-se como uma das figuras de maior relevo da nossa literatura do pós-25 de Abril. E dificilmente se encontrará hoje um autor que, de forma tão equilibrada, saiba dosear em livro o humor, a crítica e os sinais de um profundo conhecimento do imaginário infantil. Ora, é exatamente o que acontece naquele livro que eu li esta semana. E que é um de que eu já falei ali atrás. O André Topa Tudo no País dos Gigantes, que saiu pela Civilização, já lá vão muitos anos. Então, o André é um recém-nascido, dotado de uma extrema lucidez, e que nos dá conta das suas impressões acerca do mundo e das pessoas, transportando-nos para um fabuloso campo de hipóteses. Quando se mete na cabeça de um cientista que os bebés podem nascer já instruídos, a falarem de história, de astronomia e de outras ciências, assim como velhos sábios, tudo passa a ser possível. Os Mouratos, que são uma família igual a tantas outras, sujeitam-se à experiência. Mal eles sabem aquilo onde se meteram. Ora, então a história é a seguinte. Henriqueta tem 35 anos, é mãe de Irene e de Filipe e está à espera de um bebé que se vai chamar André. A Irene tem 15 anos, o Filipe tem 12. O pai, o João Mourato, é desenhador de arquitetura, tem 40 anos, mas está desempregado. Com o pai desempregado, a família vive com algumas dificuldades. Simplesmente, olha, do rendimento da loja da mãe, que era uma loja de flores. Quando ainda faltavam uns meses para o André nascer,
surge na história o Dr. Samuel Queiroga, que é um biólogo, um psiconeurólogo e um matemático de 45 anos que consegue aliciar a família Mourato a participar na sua mais recente experiência, que é dotar um recém-nascido de um elevado nível de conhecimentos adquiridos ainda no período pré-natal, ou seja, na barriga da mãe. Um pouco contra a sua vontade, a Henriqueta submete-se a uma série de sessões em que é ligada a uma parafernália de fios e de aparelhos. Quando o André nasce, todos, especialmente o Dr. Queiroga, estão ansiosos por ver o resultado da experiência. Mas o André revela-se uma criança igual a qualquer outra. É uma desilusão. O Dr. Queiroga, abandona o país, mas depois volta, algum tempo depois, com a doutora Vânia Voltam Vingam Valgam, que é uma cientista de um país lá dos Balcãs, com 36 anos, sua antiga aluna, que está a conduzir uma experiência semelhante à dele. A doutora Vânia faz uma série de experiências com o André, aparentemente inconclusivas. Volta ao seu país, mas regressa alguns meses depois, toda ufana, a vangloriar-se de ter conseguido onde o doutor Queiroga tinha falhado. Os jornais falam dela e da menina acabada de nascer, que fala e se mostra ser uma autêntica enciclopédia ambulante. O doutor Queiroga desconfia que ela provavelmente conseguiu roubar conhecimentos naquelas experiências que tinha feito lá com o André, mas não pode provar nada e fica desolado. André continua a mostrar-se um bebê perfeitamente normal. Mas a verdade não era essa. A verdade era outra muito diferente. O André falava. E falava muito bem. E era extraordinariamente inteligente. E sabia tudo sobre todas as matérias. Só que se recusava a falar diante de estranhos. Pouco a pouco, os membros da família vão ficando a conhecer o segredo. Primeiro conta a irmã, depois mais tarde ela escorrega-se e o irmão vem a saber, depois mais tarde é a mãe, e o pai é o último, que até ficou um bocado aborrecido por causa disso, mas a certa altura toda a família já sabia. Mas preferiram calar-se, caladinhos, porque não querem ver a sua família assim na boca do mundo, vandalizada pelos jornais, por cientistas, por curiosos, enfim, etc, etc. O pior é que a situação complica-se. O André é raptado e a polícia judiciária, através do inspetor Gouveia, aparece metida no caso. Há uns estranhos que falam português assim com um sotaque estrangeiro e que são vistos várias vezes a rondar o André e então julga-se que terão sido eles os raptores. Mas afinal são agentes de uma organização internacional que se dedica a evitar que os grandes avanços da ciência venham a cair nas mãos dos criminosos e também estão a colaborar com a judiciária. Sendo assim, afinal, quem é que raptou o André? E com que objetivo? Está complicado. Mas com a ajuda da dona Hortência, que era uma velha bisbilhoteira, que vigia da sua janela tudo o que se passa nas casas vizinhas,
assim usando os binóculos que eram do seu falecido marido, que era capitão da marinha. Os raptores acabam por ser apanhados, o seu segredo é descoberto e o André volta para o seio da família. Acreditem que vão ficar muito surpreendidos com a identidade dos raptores e o motivo do rapto. Esse é que é muito curioso. Mas descansem que eles nunca quiseram fazer mal à criança. Eram uns bons raptores e depois iriam devolvê-la à família no fim de conseguirem cumprir os objetivos que hoje levou a raptar o André. O que é que seria? Ora, a narrativa desenrola-se num ritmo ágil, alternando momentos de suspense com episódios de humor, criando uma experiência de leitura envolvente, tanto para jovens como para adultos. Como poderão constatar, se lerem o livro, o André é a personificação da coragem e da astúcia infantil. Apesar de ser pequeno, face assim à imensidão do novo mundo onde acaba de entrar, nunca se deixa intimidar pelas adversidades e vai ter mesmo um papel decisivo na condução da história. Entre os temas centrais do livro sobressaem o valor do engenho e da coragem perante o desconhecido, a importância da união dentro da família e o poder transformador da imaginação. A obra explora também, assim, de forma subtil, questões sobre a diferença, o respeito e a superação dos próprios limites, incentivando o leitor a olhar para os desafios que a vida lhe apresenta com criatividade e otimismo. O texto é marcado por diálogos vivos e descrições pormenorizadas que tornam as situações emocionalmente cativantes. O humor está sempre presente, seja através de trocadilhos, situações caricatas ou a astúcia de André perante o novo mundo em que acaba de entrar. André topa tudo no País dos Gigantes é um convite à aventura, capaz de despertar nos leitores de todas as idades o desejo de não se deixarem vencer pelas contrariedades e acreditar no poder da imaginação. A obra confirma António Torrado como um dos grandes nomes da literatura portuguesa para crianças e jovens, oferecendo uma narrativa que, para além de entreter, educa e inspira. Uma leitura recomendada para quem procura assim, uma história leve, criativa e cheia de ensinamentos sobre coragem, sobre amizade e sobre resiliência. Esta obra foi adaptada pelo próprio autor, pelo próprio António Torrado, a uma série de 13 episódios de 22 minutos cada um, que passou na RTP1 entre 4 de janeiro e 4 de abril de 1992, aos sábados de manhã, e que depois foi repetida na RTP2 no ano de 2001. Bem, olha, é tudo o que tinha para vos dizer sobre o António Torrado. Foi o que consegui reunir sobre ele. Tenho pena de não ter conseguido saber mais coisas, nomeadamente sobre a sua infância, a sua adolescência.
mas não achei dados nenhuns sobre tal matéria. E pronto, olha, por aqui me fica então. Espero que tenham gostado e com vontade de lerem e darem a ler às vossas crianças e adolescentes e jovens lá de casa a obra do António Torrado, que é uma grande quantidade de livros de muito valor, de muita qualidade e que ensinam e que educam e que também distraem e que, portanto, é do melhor que há na literatura infanto-juvenil portuguesa. Espero que Deus me dê vida e saúde para cá voltar na próxima semana para vos poder falar sobre a vida e a obra de outro grande autor da literatura mundial. Ora, passem muito bem!